Prezados congregados marianos, prezadas filhas de Maria, meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento, vamos fazer a reflexão deste dia, olhando de modo especial para o Evangelho que acabamos de ouvir, esse segundo domingo, depois de Pentecostes, onde nós já estamos nesse tempo que nós chamamos o tempo comum da igreja, os tempos litúrgicos da igreja. E o Evangelho deste domingo, meus amados irmãos, harmoniza-se muito bem com a festa que nós celebramos na semana, festa de Corpus Christi. Um homem fez uma grande ceia e convidou muitos. Nós vemos aqui que este homem é o próprio Deus, que esta grande ceia é o reino que ele preparou, onde todas as almas são convidadas e encontrarão ali toda a abundância, a superabundância dos bens espirituais aqui na terra e depois no céu, na felicidade eterna. É este o sentido próprio desta parábola, mas nós também podemos entender aqui, num sentido mais particular, vendo também nesta ceia preparada, o banquete eucarístico, a Sagrada Comunhão, a Eucaristia. A mesa do Senhor está pronta para nós, a sabedoria, o Verbo encarnado, preparou o vinho, colocou a mesa, se canta hoje no ofício divino. O próprio Jesus, quando ele foi anunciar a Eucaristia, ele dirige a todos o seu convite. É muito importante nós sempre lembrarmos disso. O convite que Nosso Senhor faz para o seu banquete, Ele faz para todos. Nosso Senhor disse: eu sou o pão da vida, o que vem a mim não terá mais fome, e o que crê em mim não terá mais sede. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que aquele que dele comer não morra. Ou seja, Nosso Senhor quer que todos se salvem, quer que todos um dia estejam no céu. Por isso, Ele faz um convite, porque Ele mesmo, e nós sabemos que é através da participação da Eucaristia é que nós chegaremos ao céu. A Eucaristia, a comunhão, a Sagrada Comunhão é o passaporte para que nós possamos entrar no céu. Jesus, meus amados irmãos, não se limita, como os outros homens, a preparar um excelente banquete, uma ceia, e fazer numerosos convites. Não. Ele vai mais além. Ele próprio se oferece como alimento. Ele próprio é o alimento preciosíssimo desta ceia, deste banquete tão completo. Por quê? Porque se ele está convidando para um banquete espiritual, ele tem todos os alimentos, ou seja, ele tem todas as graças, ele tem tudo o que nós precisamos. Então, meus amados irmãos,
Jesus olha para nós, vê a nossa necessidade e Ele mesmo vem em nosso socorro, Ele mesmo vem em nosso auxílio. Jesus não podia oferecer ao homem uma mesa mais rica do que o banquete eucarístico. E de que modo os homens se correspondem? Aí a parábola nos ajuda então a entender, meus amados irmãos, de como é o comportamento dos homens. E é muito importante esta reflexão, porque nós precisamos neste momento, e somos convidados a olhar para nós mesmos. Qual é a minha atitude diante deste convite de nosso Senhor, já que nosso Senhor não me excluiu? Cada um pode e deve pensar assim: Jesus está me convidando, Jesus me convidou, e Jesus está me convidando neste momento, e Jesus me convida quando? Sempre, todos os dias. Você, em particular, é um convidado por nosso Senhor. Nosso Senhor, quando Ele convida, Ele não convida assim de modo geral, né? Todos estão convidados. Não, Ele convida cada um, porque Ele sabe o que nós precisamos, porque Ele sabe do nosso nome, porque Ele nos conhece, Ele sabe das nossas necessidades. Então, é assim que Ele nos convida. Então, cada um pode e deve pensar assim: Jesus está olhando para mim, Jesus está neste momento, né, lembrando de mim, e está me convidando para o seu banquete, está me convidando para a sua ceia, para aquilo que Ele preparou para mim. E assim, nós vemos nesta parábola as respostas daqueles convidados, e nós precisamos então aqui entender qual é a minha resposta. Qual resposta eu estou dando para Jesus? Qual resposta eu dou para Jesus todos os dias, já que todos os dias Ele me convida novamente? Então, nós vemos aqui, meus amados irmãos, aqueles convidados da ceia que disse, um falou: comprei uma quinta e preciso ir vê-la, rogo-te que me des por escusado. O outro respondeu: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, rogo-te que me dê por escusados. E assim, meus amados irmãos, estes dois correspondem a uma mesma categoria de pessoas que sempre respondem para Deus, respondem para Jesus a mesma coisa quando recebe o convite. São as excessivas preocupações com os bens terrenos. Comprei um sítio, comprei 5 juntas de boi. Ou seja, aquelas respostas que vai dar sempre para Jesus, porque eu tenho que ocupar com as minhas coisas e tenho muitas coisas e não posso ir, não posso atender o pedido, não posso comparecer no banquete que Jesus está convidando, porque tenho muitos outros afazeres. São aqueles que estão demasiadamente mergulhados nos negócios materiais, nos bens materiais. São aqueles que encontram ali motivos, segundo eles, mas que na verdade não são, porque nós precisamos entender e compreender que, em primeiro lugar, nós devemos colocar
Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos de corresponder ao chamado, ao convite de Deus. E depois, os bens materiais. O outro disse assim: casei-me e por isso não posso ir. Este, então, representam outro grupo de pessoas que também recusam o convite de nosso Senhor. E esses são aqueles que estão sempre imersos ou submersos nos prazeres da carne, ou seja, no pecado. Preferem continuar o seu pecado, preferem continuar a sua condição de vício do que ir ao confessionário, arrepender deles, procurar mudar de vida, fugir das ocasiões. E são esses que respondem para Jesus: não posso ir ao seu banquete, por quê? Porque estou em pecado e quero continuar nesse pecado, e não me esforço para sair desse pecado. São esses. Então, meus amados irmãos, nós encontramos aqui, nesta parábola, exemplos de pessoas que não correspondem com o chamado de nosso Senhor. E, é claro, depois nosso Senhor, então, manda aqueles servos, na parábola, o Senhor da parábola manda os servos a chamar a todos, e é claro, muitos responderam afirmativamente o convite e foram para o banquete, e encheu a casa, e encheu ali o salão do banquete. Meus amados irmãos, nós também encontramos um grande grupo e número de pessoas que respondem afirmativamente sempre, todos os dias, ao convite de nosso Senhor. São aqueles que estão, em primeiro lugar, mais preocupados com o bem da alma, com o bem espiritual, do que com os bens materiais, do que com os bens corporais. Nós encontramos sempre um grupo de pessoas que sempre respondem afirmativamente ao convite de nosso Senhor, e são aqueles que preferem perder amizades, preferem perder coisas do mundo, como festas ou qualquer participação em coisas mundanas, do que ofender a nosso Senhor, e mantenha sua alma limpa, pura de todo o pecado, para poder sempre estar pronto para dizer: Jesus, sim, eu vou atender o seu convite. Então, meus amados irmãos, qual destes grupos de pessoa nós pertencemos? Cada um faz o exame da sua consciência. Qual é o grupo de pessoas que você pertence? Como você está respondendo ao chamado de nosso Senhor? Como você está respondendo a este convite de Jesus, né? Qual é a resposta? Você está pronto todos os dias para dizer: sim, Jesus, estou aqui, né, para participar do seu banquete? Ou você vai dar a desculpa que tem muitas coisas para fazer e não deu tempo, né, da confissão, e não deu tempo de rezar, não deu tempo de ir na missa, não deu tempo de participar das festas religiosas, não deu tempo de ir na igreja, não deu tempo de fazer uma visita ao Santíssimo, não deu tempo de fazer a adoração do Santíssimo? Qual é esta resposta? Ou você vai dizer: estou em pecado, minha condição de pecado não me permite. Por que você não sai do pecado? Também tem essa possibilidade. Nosso Senhor é misericordioso e quer te perdoar. Ele te espera também no sacramento da confissão. Ele está ali também te convidando e te esperando. Então, meus amados irmãos, depois de examinarmos a nossa consciência, vamos então
tomar a nossa resolução prática, para que nós possamos sair desta igreja e estar assim dispostos a colocar em prática, não ficar só, né? Escuto a palavra de Deus, escuto Deus falando para mim e depois já até esqueço. Não, vamos colocar em prática. O que eu vou fazer nesta semana para melhor ainda estar dizendo: nosso Senhor, estou aqui para poder participar do seu banquete. O que é necessário fazer? O que eu estou precisando fazer? Uma confissão? Então eu vou procurar o quanto antes. O que eu estou precisando fazer? Colocar em primeiro lugar Deus e deixar em segundo plano os meus bens materiais, não se preocupar tanto que está me tirando até a salvação da minha alma. O que eu preciso fazer para mudar isso? Ou, se eu já respondo afirmativamente o chamado de nosso Senhor, como eu posso amar mais a Ele? Como eu posso desapegar mais ainda dos bens desta terra? Como eu posso amar mais a nosso Senhor e responder melhor com isso? Então, o seu convite para fazer comunhões mais fervorosas, para poder me santificar cada dia. Então, meus amados irmãos, que Nossa Senhora olhe para nós, pobres pecadores, que Nossa Senhora também nos ajude a ser cada vez mais de Deus. Amém. Creio em Deus Pai.